Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e no domingo às 9 horas da manhã, como também às 7 horas da noite, além de nós realizarmos as orações para que as pessoas tenham suas experiências com Deus, se fortaleçam, tenham o seu encontro com Deus, estaremos neste domingo orando em favor das pessoas que precisam de uma saída, Existem tantas pessoas neste mundo que elas estão diante de situações, diante de problemas em que elas de fato não encontram uma saída. Humanamente falando, não há uma saída, não há ninguém que possa providenciar uma saída para aquela determinada situação. E aí é um momento importante e o melhor momento para que Deus possa se manifestar, porque quando esgota os limites da capacidade humana, aí é o melhor momento para que o poder de Deus se manifeste, até para que fique claro, evidente, que Deus, Ele realmente é vivo, é poderoso, Ele cumpre as suas promessas. Agora, para que isso aconteça, é necessário que as pessoas também tomem uma atitude de fé. Você que me assiste está, quem sabe, enfrentando uma ou muitas situações, você diz: eu não vejo saída, eu não encontro saída, eu não sei nem o que fazer, porque tudo que eu podia fazer, eu já fiz, eu já tentei, e humanamente falando, não existe saída para essa situação que eu estou enfrentando. Ora, Deus é Deus, Ele é Senhor. Aquilo que os homens não podem fazer, Deus é absolutamente poderoso para fazer. Mas a Bíblia ensina que nós devemos buscar a Deus, devemos nos voltar para Ele, para que Ele também possa se voltar para nós, para que Ele possa nos abençoar. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós vivemos dias em que as pessoas ainda têm a oportunidade de clamar a Deus e encontrá-lo, de invocá-lo enquanto Ele está perto, Porque a Bíblia afirma que haverá um tempo em que as pessoas vão clamar, mas Deus não vai respondê-las. Deus não vai mais dar a elas oportunidade, porque as oportunidades são dadas, mas nós temos que aproveitar. Então, quando a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, é porque nós temos que fazer enquanto temos oportunidade, e isso tem que ser feito enquanto estamos vivos, Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se, quer dizer, volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Depois a Bíblia diz: porque os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Quer dizer, é muito importante aprendermos que os pensamentos de Deus não são iguais aos pensamentos do ser humano. Os pensamentos de Deus são mais altos, os nossos são baixos, são pensamentos que têm suas limitações. A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. O pensamento do ser humano tem as suas limitações. Por isso é que quando as pessoas se deparam com determinadas situações, elas se desesperam, porque o ser humano tem as suas limitações. Por isso é que muitas vezes a pessoa diz: aquilo ali eu não posso vencer, aquela situação ali eu vou ter que carregar para o resto da vida,
esse problema que eu estou vivendo não tem solução. É por isso que muitas são as pessoas que inclusive estão com depressão, por causa do medo do futuro, porque enfrentaram situações e não conseguiram vencer. Uma série de fatores levam muitas pessoas à depressão, porque muitas delas não encontram, não vê a possibilidade de vencer, de sair de determinadas situações. Mas os pensamentos de Deus são diferentes. Quando o ser humano diz que não pode vencer determinadas coisas, por outro lado, a palavra de Deus afirma que tudo para ele é possível. Enquanto o ser humano diz essa situação aqui não pode ser mudada, Deus diz, agindo eu, quem o impedirá? Então é muito importante aprendermos a nos basear, a nos firmarmos nos pensamentos de Deus, que estão aqui registrados na Bíblia. Quando a pessoa deixa os seus pensamentos e procura substituir os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus, ela já consegue se levantar por dentro, interiormente falando, porque quando você pensa, quando nós pensamos, tudo é possível que crê. Esse é o pensamento de Deus, essa é a afirmação de Deus. É assim que ele pensa, é assim que ele vê, é assim que ele age. Para ele não há nada impossível. Então, quando nós deixamos de lado os nossos pensamentos, que são limitados, e procuramos substituí-los pelos pensamentos de Deus, começamos a abençoar a nossa vida. Quem sabe você está aí num desespero, num desânimo total, porque você está pensando que para você não tem mais solução. Quem sabe você está pensando em acabar com a sua própria vida, em tirar a sua vida. Tamanho desespero, desânimo tomou conta de você. Mas eu pergunto, será que é assim que Deus pensa em relação à sua vida, à sua situação? Será que Deus está pensando igual a você? Evidentemente que não. Enquanto o ser humano pensa que está tudo perdido, Deus está pensando em realizar grandes milagres na vida dele. Enquanto o ser humano pensa que ele está definitivamente derrotado, Deus está pensando em fazer da vida dele uma vida nova. Quer dizer, os pensamentos dele não são iguais aos pensamentos de um ser humano. Os pensamentos de Deus são mais altos. Então, o que você deve fazer não é apoiar-se nos seus próprios pensamentos. Procure se apoiar nos pensamentos de Deus, que estão aqui registrados na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, e viver a fé, confiar no modo que Deus pensa, confiar nas suas promessas, confiar no seu poder e agir. Eu vou buscar, eu vou lutar. Quantas pessoas hoje estão com a vida transformada, totalmente transformada, mas anteriormente elas estavam no fundo do poço, até que elas ouviram a palavra de Deus e tomaram uma atitude e determinaram: eu vou confiar nas promessas de Deus, eu não vou me apoiar nos meus pensamentos. E elas lutaram, buscaram, e Deus se manifestou. Então eu quero fazer um convite para que você esteja conosco neste domingo, ou às 9 horas da manhã, ou às 7 horas da noite. Nós estaremos clamando em seu favor, orando em favor das pessoas que precisam de uma saída. E eu creio que Deus há de se manifestar. Se você quiser, traga o seu pedido de oração, e também após as reuniões estaremos prontos para atender quem quiser orientação. Às 9 da manhã e às 7 da noite, Avenida República 4729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Mesmo que, humanamente falando, não haja saída para você, nós vamos clamar, e Deus é Deus para trazer à existência aquela saída que, humanamente falando, não existe. Às 9 da manhã e 7 da noite. Venha participar, Deus há de abençoar. Nós vamos a um breve intervalo, depois o testemunho